Abertura, sequência de imagens. Cadeirante atravessa a rua. Pessoa cega caminha pela estrada. Mulher joga futebol na praia. Criança com síndrome de Down brinca. Olhar de uma mulher negra. No centro, repórter Justiça Especial Inclusão. Sapatos caminham pelas ruas. Gente que chega, gente que sai. Pessoas andam pelo centro de cidade. Pessoas que deixam um país ou trocam de estado na esperança de uma vida digna. Para isso, às vezes, é preciso recomeçar do zero. Os movimentos migratórios geralmente são motivados por guerras e crises econômica, política e cultural. Pessoa servida em restaurante comunitário. Pessoa caminha por estrada vazia. De 10 anos para cá, Repórter o Brasil Leonardo registrou um Ferreira, crescimento Brasília de DF. quase 25% de novos imigrantes. Atualmente, 1.300.000 moram no país, segundo o Ministério da Justiça. Haitianos, venezuelanos e colombianos são os principais responsáveis por esse aumento. O repórter Justiça conversou pela internet com o coordenador estatístico do Observatório de Migrações Internacionais da Universidade de Brasília. Ele comenta sobre um estudo que traz dados de imigração e refúgio no país, referentes à última década. A gente vê que até a primeira metade da década passada, o momento econômico que o país vivia, tá? E essas diferenças da inserção econômica do país em relação aos vizinhos da América do Sul, aos países africanos e asiáticos, mostravam um Brasil favorável para esses migrantes, né? Para vir aqui do ponto de vista econômico. Uma crise sem precedentes. População abaixo da linha da pobreza. Famílias desesperadas só encontram uma saída: deixar o país. Roraima passou a ser a porta de entrada de refugiados venezuelanos. Abrigos foram criados e a chegada de homens, mulheres e crianças do país vizinho impactou todo o sistema. O nosso estado ele já é precário tanto na oferta de emprego quanto na oferta de serviços de saúde, educação e segurança. E com a chegada de um país inteiro, que é a Venezuela, dentro de um estado pequeno, que já sofre com essa precariedade, a situação fica muito pior, o sistema colapsa. A gente vive situação de falta de consultas médicas, a gente fica inseguro para conseguir uma vaga na escola. Nossos filhos, a gente não consegue mais matricular na escola. A população que já sofre com desemprego reclama que a disputa ficou ainda mais acirrada. Ficou mais difícil a gente conseguir emprego, a vaga de emprego está bem concorrida. E antigamente até a gente conseguia, mas hoje está muito difícil. Muitos candidatos, pouca vaga. Na busca por um emprego, venezuelanos são submetidos ao mercado de trabalho informal e recebem um salário abaixo do necessário para uma vida digna. Eles querem a qualquer custo um emprego, eles querem aquele serviço, seja ele qual for, e eles, porque estão numa situação bastante delicada, eles oferecem uma mão de obra muito mais barata que os próprios brasileiros precisam para ter um sustento da sua casa, sua família. Apesar das dificuldades e desafios, na última década o número de empregos criados para imigrantes triplicou no país. Passou de 60 mil para 180 mil. Mas se a gente for olhar e quantificar quantos estão aqui, que a gente tem uma regularização de 1.300.000, a gente pode botar mais aí uns 400.000, a gente vai perceber, e basicamente pessoas de idade de trabalhar, a gente, por diferença, vai perceber que a maior parte ou está no mercado informal ou está desempregada. Então também é um outro aspecto que a gente tem que avançar. O sonho de César é voltar para casa, na Venezuela, mesmo sabendo que isso pode demorar muito tempo. Além da saudade dos parentes, amigos e toda a dificuldade enfrentada para chegar até Roraima, ele conta que ainda precisa enfrentar o preconceito. Você, por ser venezuelano, não vai ter prioridades, você não pode conseguir empregos em outras empresas, é muito difícil para você, porque você é venezuelano, não pode, quase sempre eram comentários negativos. Em Curitiba, esta jornalista venezuelana já passou por muitas situações constrangedoras. Eu trabalhava no caixa, daí a senhora assim que escutou meu sotaque, ela perguntou: "Você é venezuelana?" Eu falei sim, mas assim eu respondi com um sorriso para ela.
Daí ela falou, nossa, se eu tivesse sabido isso, eu nem encontrava aqui com vocês. É muito triste, sim. Preconceito que tem nome e 9 letras, xenofobia. É crime, com pena de 1 a 3 anos de prisão, além de multa. Que xenofobia são todas aquelas atitudes, preconceitos, comportamentos que, de certa forma, rejeitam, excluem ou, frequentemente, difamam as pessoas com base nessa percepção de que são pessoas estranhas àquela sociedade, àquela comunidade, àquela identidade nacional. Só se combate o preconceito quando se fala sobre ele. Fazer as pessoas pensarem sem preconceito. Isa Ferraz, curadora do Museu da Língua Portuguesa. Porque esse é um dos dramas do nosso tempo, né? Você não quer se relacionar com o que é diferente de você. Você não quer se relacionar com alguma coisa que você já não conheça bem. Então isso cria um drama humano muito grande. Em São Paulo, no centro histórico da capital, o Museu da Língua Portuguesa abriu recentemente as portas para a exposição Sonhei em Português, que traz um recorte sobre a migração no século XXI, como direito humano e a participação da língua no processo. Como é chegar um sírio no Brasil ou um chinês no Brasil sem falar a língua portuguesa? Como é que é preencher toda aquela documentação enorme, aquelas guias, aqueles protocolos e tudo aquilo sem saber português? Como é aprender português? Como é se inserir numa sociedade culturalmente completamente diferente da sua, com hábitos, costumes, culinária, tudo isso, né? Exposição no Museu de Língua Portuguesa. Diversas palavras carinhosas. Um lar temporário que acolhe, protege e qualifica migrantes e refugiados venezuelanos para dar suporte aos abrigos do norte do país. A Casa Bom Samaritana, em Brasília, faz parte do projeto Acolhidos por Meio do Trabalho, da AFSE Brasil, em parceria com o Instituto Migrações e Direitos Humanos e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com recursos do governo norte-americano. A gente faz todo um acompanhamento com eles, seja Paulo na Tavares, área de coordenador da Casa Bom seja Samaritano, na área do trabalho, seja na área da formação, e aí nós oferecemos aulas de português aqui e vários cursos que são disponibilizados gratuitamente online. Aqui nós temos uma sala de informática que eles assistem essas aulas, né? E isso tem ajudado muito. Além disso, nós temos um acompanhamento psicológico, né, dessas pessoas. Eu tenho escutado pelo menos várias pessoas dizendo assim, aqui eu Rosita Milesi, diretora do Instituto Migrações e Direitos Humanos. Eu estou aprendendo português, eu estou aprendendo informática, eu estou colaborando no serviço da casa, porque a própria gestão da casa ela é feita com a participação das pessoas acolhidas. A passagem por aqui tem prazo, 3 meses. Tempo suficiente para os migrantes se capacitarem e, com a ajuda da casa, saírem daqui com emprego. Nenhuma família vai conseguir nem se integrar e nem se manter se alguém da família não estiver trabalhando. Portanto, desde a chegada, a casa tem essa preocupação de buscar emprego, buscar trabalho para pelo menos uma pessoa da família. Para eles tem um valor enorme. Eles gostam, eles se preocupam de fazer as coisas, as tarefas que lhes são dadas, eles fazem com muito amor, com muita tenacidade, porque eles querem vencer. A gente quer ser uma companhia para as pessoas. E nessa companhia a gente pega na mão, ajuda eles a crescerem, a se encontrarem. E isso, para mim, é a minha vocação. Fabian estudava psicologia na Venezuela, largou o curso e adiou tantos outros sonhos para viver com dignidade. Eu lembro que eu vivi um momento onde açúcar, uma coisa tão básica como açúcar, sabe? Que é uma coisa da cesta básica para as famílias, sabe? Isso aí escasseou, ela assumiu. Por causa de tudo isso, que quando a gente tentava trouxer açúcar de outros estados, era muito difícil, porque a gente fazia saqueos, eles roubavam, multavam, mesmo assim, pela fome, não? Fabian conta que a mãe, enfermeira, conseguiu emprego em um shopping de Brasília como serviços gerais. Nos próximos dias, eles se despedem daqui. Eu acho que o importante e o principal é que a gente consiga se adaptar na cidade
e conseguir estabilidade, sabe? Estabilidade por uma coisa que nós perdemos. Da noite para amanhã, da noite à manhã, a gente perde estabilidade, sabe? Mesmo assim, se a estabilidade emocional, se a estabilidade econômica, a gente sempre está procurando isso, estabilidade. Migrantes e refugiados, símbolos de esperança. Cada um carrega uma história e a maioria tem o mesmo sonho, o de voltar para casa. Hoje eu me sinto profundamente feliz e muito mais humano por ajudar essas pessoas. Dar uma oportunidade de vida nova a essas pessoas, cara, isso não tem preço, não. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra os desafios enfrentados por brasileiros que deixaram o país. Continue com a gente. Vinheta de transição. Estamos apresentando o Repórter Justiça Especial Inclusão. Vinheta de transição. Voltamos a apresentar Repórter Justiça Especial Inclusão. Mulher coloca roupas em mala preta. Ela fecha a mala e a leva. Eu não tinha ideia para onde que eu ia. Primeira vez Maria Helena Brasil, Peixoto, né? dona de casa. Mas eu tinha aquela emoção. Casada, né? Tudo bem. Aonde o marido vai, a mulher tem que ir antigamente, né? Com 22 anos, a Maria Helena foi embora do Renata Brasil Teodoro, com o marido Brasília de DF. nacionalidade árabe. Eles foram para as Ilhas Virgens, nos Estados Unidos, e viveram 26 anos por lá. Hoje ela está aqui para visitar a família, passar um tempo no Brasil, mas vai me contar como é que foi essa chegada num país estrangeiro com uma língua e cultura tão diferentes. Eu cheguei numa comunidade árabe, que a família do meu esposo já estava lá. O irmão dele maior, tinha 3 filhos. E a língua, né? Que todo mundo falava árabe. Eu não sabia nada de árabe. Aí já começou a aventura, né? E a saudade da família, que isso aí que foi horrível. Maria Helena leva a mala pelo quarto. Eu fui, mas com muito pensamento, né? Ah, meu Deus. Lugar, outra cultura, língua. Ah, cheguei lá. Maria Helena chegou a morar em outros lugares, como a Jordânia, mas voltou para os Estados Unidos, onde vive até hoje. Venceu as barreiras de uma vida fora do Brasil. Aprendeu a lidar com a saudade de casa, da família, dos amigos e até mesmo dos próprios costumes. Adquiriu outros, como a fluência nas línguas árabe, inglês e espanhol. Também criou 4 filhos e, quando pergunto se ela faria tudo de novo, mesmo com toda a distância, não restam dúvidas. Aprendi muito, vivendo e aprendendo, eu acho, né? Foi bom. Eu acho que se tivesse que fazer de novo, faria. Aliás, pela proximidade com a cultura, ela também conta que se apaixonou pela culinária árabe, virou muçulmana e, além do preconceito por ser imigrante, também sofreu discriminação religiosa. Você sente que seu vizinho, como que ele tem medo de você, por ser muçulmana, por ser árabe, né? Mesmo que você é muçulmana, mas tem aquele preconceito. A xenofobia talvez seja a pior parte de uma experiência no exterior. Nós temos um think tank nos Estados Unidos que é chamado de Pew Research Center, onde eles concluíram uns estudos indicando que a Hungria é um dos países europeus mais xenofóbicos em relação especialmente aos muçulmanos, e que a gente precisa compreender se essa xenofobia estaria ligada a questões estritamente de procedência nacional ou eventualmente misturado com questões religiosas também. Em segundo lugar, nós temos a Polônia, de acordo com esse think tank, e em terceiro lugar, a Alemanha. O balanço mais recente sobre a quantidade de brasileiros no exterior, feito pelo Ministério das Relações Exteriores em 2020, mostra que cerca de 4.215.800 brasileiros vivem fora do país. A maior parte está na América do Norte, Europa, América do Sul, Ásia, Oceania, Oriente Médio, África, América Central e Caribe. Europa foi o destino escolhido pela Sofia. Ela é de Brasília e já viajou para vários lugares fora do Brasil, mas foi em Portugal que se identificou com o clima e as pessoas. Ao contrário do que a gente viu até agora, a estudante garante que nunca sofreu preconceito por ser imigrante.
existem muitas divergências, as quais muitas vezes alguns brasileiros vêm para cá, eles não estão preparados, não estão disponíveis para lidar quando chegam aqui. E eu acho que é por isso que eles acabam enfrentando um grau de dificuldade um pouco maior. Há alguns meses em Lisboa, Sofia conta que decidiu sair do Brasil principalmente por conta da situação econômica do país. Viver uma vida de imigrante implica em muitos desafios, implica em ter disponibilidade de mudança, estar longe da família, longe de uma vida que já havia sido construída no país de origem. Então, eu acho que essa é a maior resposta para a insatisfação a respeito do próprio país, que é você sair dele. Sofia teve sorte, porque a experiência da Thaísa na mesma cidade não foi lá muito bacana. Foram 5 anos em Lisboa e durante esse tempo ela foi vítima de xenofobia e outros tipos de preconceito, como a dificuldade para alugar um apartamento. A carioca decidiu ir embora do país há 6 anos pela falta de segurança e baixa perspectiva de ter uma carreira bem-sucedida. Na Europa eu tenho mais qualidade de vida, tenho um salário mais alto e me sinto muito segura. Mas dessa vez eu pretendo ir para um país com uma economia mais aquecida, como a Suíça, porque eu posso praticar o francês e o alemão e também tenho contato com outras culturas. No próximo bloco, você vai conhecer histórias de brasileiros cheios de orgulho da terra de onde vieram. Gente porreta que valoriza e promove a cultura regional, mesmo estando bem longe dela. A gente vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho. Até lá! Vinheta de transição. Estamos apresentando o Repórter Justiça Especial Inclusão. Vinheta de transição. Voltamos a apresentar Repórter Justiça Especial Inclusão. Homem toca violão. Perto dele, livros de cordel. Nesse Repórter Justiça, uma coisa eu lhe diria, que anda por todo canto, toda noite e todo dia, e para fazer justiça vem mostrar a cantoria. Zé do Cerrado é um poeta repentista nordestino que trouxe para o Distrito Federal um pedaço da Paraíba com ele. Eu sou o Zé do Cerrado, um poeta veterano, a máquina de fazer versos do sertão paraibano. E nós vamos fazer de conta que o Nordeste está aqui. Zé veio da roça e sustentou a família no improviso cantado, o famoso repente. É diretor da Casa do Cantador, inaugurada em 1986 para acolher os nordestinos repentistas que vinham a Brasília. O Palácio da Poesia, como é conhecido, se transformou num espaço cultural cheio de riquezas regionais. Nós estamos a muitas léguas do Nordeste, né? Então, quando você chega na Ceilândia, que tem um ponto de apoio chamado Casa do Cantador, então para o pernambucano, para o cearense, o norte rio-grandense, e o melhor de tudo, o curioso, o goiano, o tocantinense, o mato-grossense, que diz, olha, eu sou da terra do rasqueado, mas eu quero ver como é esse repente, se esses cabas são bons. A cultura do Nordeste foi influenciada por costumes indígenas, africanos e europeus e consegue ser tão diversificada que as tradições variam bastante de estado para estado. Bom mesmo é se perder nessa biblioteca cheia de poesia popular, representada pela literatura de cordel, e ver poetas como Luiz Gonzaga, Lira Neto e tantos outros que eternizaram em versos as riquezas da região. É aqui que a cultura nordestina se mantém viva, em terra candanga. Ceilândia fica a cerca de 30 quilômetros do plano piloto e é a cidade satélite onde concentra boa parte dos nordestinos que escolheu viver no Distrito Federal. Aqui é o coração nordestino, né? A gente está espalhado por tudo quanto é cidade do Distrito Federal. Agora, o grande volume de nordestino está aqui em Ceilândia, uma cidade de 500 mil de habitantes. Estátua de repentista na Casa do Cantador. Zé conversa. Maria Clara também é paraibana, mas a história dela não é tão empolgante assim. Pelo menos esse pedaço que a gente vai mostrar de um triste episódio gravado por ela e uma amiga. Nordestina, cabeçuda, nordestina de... Paraíba, cabeçuda. Sabe o que é cabeçuda?
Ele começou a chamar a gente de feia, de burra, de nordestina, cearense, cabeção e tal. E aí eu falei assim, moço, o senhor, por favor, só vai embora, porque a gente não quer nem conversa, a gente não quer nem conversar com o senhor. Aí eu, na minha inocência do mundo, falei, eu não sou nem daqui, eu sou paraibana, só pode ir embora. E aí, quando eu falei que eu era paraibana, começou os insultos maiores, assim. E aí foi quando ele começou a se perder na fala dele, quando ele começa a expressar o macho, que é uma expressão muito cearense, né? Muito típica de cearense, assim. Foi a própria Maria Clara que enviou o vídeo pra gente. O crime foi no fim do ano passado em uma praia do Ceará. Um banhista que presenciou a cena chegou a ir atrás do homem que não foi encontrado. Ela e a amiga ficaram muito abaladas e, como tudo foi gravado pelo celular, o caso foi parar na delegacia. O agressor não foi identificado. Maria Clara, você recém chegou a Fortaleza a trabalho e já sofreu uma agressão xenofóbica. Como é que ficam os sentimentos? Eu nunca tinha passado por isso, de ter sido chamada de Paraíba, cabeçuda, burra e tal, não sei o quê. E aí, quando ele foi embora, eu travei, porque eu acho que um choro começou a vir assim. E aí, me emociona, né? Porque eu nunca tinha passado por isso. E aí bate também aquela saudade da terra, de estar acolhida, de não passar por isso, nunca ter passado por isso. Vem um turbilhão de sentimentos, assim, de insegurança, de impotência, de preconceito, né? E, enfim, é muito complicado. Maria Clara trabalha em notebook. Um homem que agrediu Maria Clara verbalmente está sem camisa e de bermuda preta. Mas o preconceito nem sempre vem de forma tão descarada. Muitas vezes ele é estrutural, camuflado em piadas, brincadeiras carregadas de preconceito. César que o diga. Eu sou propriaense, sergipano, nordestino, com muito orgulho. Além de orgulho, ele precisou ter também muito jogo de cintura. É advogado e foi presidente nacional da OAB. E certo dia, numa conferência onde palestrou sobre o poder judiciário, um colega veio até ele assim que o evento terminou. Um advogado do Sul se aproximou e orgulhoso da palestra fez: Brito, parabéns. Eu não sabia que tinha pessoas inteligentes assim no Nordeste. Olha, estou mudando meus conceitos, vou avisar as pessoas que tem pessoas inteligentes. Aí você percebe aí o preconceito estrutural. Na lógica dele, ele estava me elogiando. E esse exemplo de querer me elogiar, dizendo que há esperança porque tem pessoas inteligentes no Nordeste, estranhou. É um preconceito que a gente não pode admitir, porque ninguém pode conviver com preconceito e com desigualdades. O advogado cita ainda outro episódio durante um evento em que ele também era o anfitrião. Como de costume, chegou mais cedo para conhecer o ambiente e as pessoas que estariam presentes. Dessa vez, uma advogada se aproximou, o confundiu com um garçom e, num tom ríspido, ordenou que ele levasse um copo de água a ela. Eu disse: pois não, minha senhora, minha função aqui é servir a senhora. Aí saí, peguei água, dei para ela. Aí ela fez: fica aqui, porque o presidente é um nordestino, só porque é um nordestino deve estar dormindo, porque todo presidente, todo nordestino é preguiçoso. Aí eu disse: pois não, minha senhora, já lhe disse que minha função é servir a senhora. Aí ela ficou ali, me olhando com um olhar repressor social, né? Dizendo: cuida que você é o meu cantinho, uma pessoa que vai cuidar da minha água. Aí, nesse instante, me chamaram para a mesa, e me apresentando como presidente. E ela saiu toda envergonhada, claro. E eu não sei se ela assistiu minha palestra, porque eu falei de que a função da advocacia e do presidente da ordem é servir. Este professor de língua portuguesa reforça que a pluralidade cultural de norte a sul do país é o que torna o Brasil tão rico em identidade, costumes e tradições. Então, quando eu encontrar alguém de outra região que tem esse sotaque diferente do meu, eu tenho que, sabe assim, quase que aplaudir essa pessoa, assim, no sentido, nossa, que beleza ter essa possibilidade de trocar essas culturas dentro do mesmo país, né? Porque o nosso país é um país continental, então essa maravilha, essa beleza que existe aqui dentro, só existe aqui. Por tudo que passou, hoje César enxerga a vida com outros olhos.
Eu tenho um mantra que é meu mantra de vida, assim, eu sou importante naquilo que eu faço. Eu sou exageradamente importante naquilo que eu faço. Eu sou constitucionalmente importante naquilo que eu faço. Mas aquilo que eu faço não me faz mais importante do que as outras pessoas naquilo que elas fazem. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima! Créditos finais. Edição Marcela Luiz e Joyce Reis. Reportagem Leonardo Ferreira e Marta Tembora. Edição de texto Leonardo Ferreira. Edição de texto Leonardo Ferreira. Cabelo e maquiagem Kelly Matheus. Cinegrafia Lázaro Filho e Luiz Guilherme. Assistência técnica Kleber Leite e Paulo Paz. Edição de pós-produção Rafael Duarte. Videografismo Lucas Matias. Núcleo de produção Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça 20 anos.